panorama do Novo Testamento, nós estamos aqui no livro de Mateus. Nós dissemos na última aula, né, que a fundamentação do livro de Mateus, né, está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Mateus, ele é um judeu, né, ele é um judeu, então a sua mente funciona dentro da cultura judaica. É um evangelho cheio de hebraísmo, né, como dizem os historiadores, né, os estudiosos. A mente de Mateus, o evangelho de Mateus, ela reflete, né, a mente judaica. Né? É muito interessante isso aqui. E nós vimos na aula passada, não é? Está aí Deixa eu adiantar aqui. Pronto, nós paramos aqui. Não é? Nós paramos aqui, né? Fazendo a conexão de Mateus com o Velho Testamento. Então a gente vai ser impactado com essa realidade, né? Existem aqui nessa tabela aqui 81 versículos, não é, relacionados, né, em paralelismo com o Velho Testamento. Né? Então, para a gente ter a ideia, né, para a gente ter uma noção de como é o livro de Mateus, como é o seu evangelho, como era a sua mente. A mente de Mateus é uma mente forjada, né? Totalmente forjada dentro da cultura e da lei, né? Da lei judaica. Né? Então a gente vê aqui logo no capítulo 1, verso 23, Isaías 7,14. Né? Então você tem uma relação aí enorme aí, né? De Mateus com o Velho Testamento. Isaías, Miqueias, Osés, Jeremias, Isaías, Deuteronômio, Salmos, Cantares. Né? Então nós temos aqui uma diversidade, né? Levíticos, né? Isaías, Oséias, Malaquias, né? A gente vê que tem muito Isaías, né? Isso é uma relação bem encharcada, né? do Velho Testamento. Não é? Isso mostra, né? Isso nos mostra como essa relação da unificação do Novo e do Velho Testamento. A gente vê que não se separa. Se você arranca o Velho Testamento e diz que não tem valor, não é? Nenhuma fundamentação dos evangelhos vão ter sustento, vão ter sustentação. Vai faltar alguma coisa, vai faltar alguma fundamentação, e principalmente no livro de Mateus. Então, por aí a gente tira já, irmãos, a concepção de que a Bíblia é um livro só. Logicamente que as pessoas que elaboraram a Bíblia, né, os editores, eles fizeram isso, né, dividindo para dar mais uma forma didática de entendimento da Escritura. Velho Testamento, Novo Testamento. Né? Então, isso é para nossa didática, para que nós aprendamos com mais facilidade, né, a Escritura, né, as duas dispensações, né, que existem na Escritura. Né? A dispensação, né, com o Velho Testamento, e a nova dispensação em Cristo, né? Onde Cristo unifica tudo isso. Né? Ele veio para cumprir a lei, né? Cumprir toda a lei, e ele faz isso mesmo. Então, ele cumpre isso, né? E quando um testador morre, né? Então ele deixa o seu testamento, ele deixa a sua herança para os seus familiares. Foi isso que Cristo fez. Quando Cristo morreu, ele deixou esse Novo Testamento para a igreja, para os seus servos, os seus santos, aquele por quem ele morreu. Não é? Mas os princípios e os fundamentos, né, estão unificados em ambos os testamentos. A lei moral continua, a lei ética continua. O que foi rompido com o Novo Testamento foi a lei cerimonial. A gente aqui não precisa mais estar matando animal para sacrificar a Deus e em sacrifício pelos nossos pecados. Né? A gente não precisa mais disso. Nem sacrificar porque a nossa colheita, né, o nosso trabalho foi frutífero, né? Então vamos oferecer a Deus sacrifício de gratidão. A gente não precisa mais fazer isso, isso foi cumprido pela lei. Nós também não precisamos mais comemorar as festas, não é? Que Israel comemorava antigamente. Isso também é lei cerimonial, porque Cristo cumpre, não é, em si todas essas festas, todo esse cerimonialismo. Então isso sai de cena. Não sai de cena por sair de cena. O fato não é esse, é que há um cumprimento legal dessas leis. Ela foi cumprida. Se ela foi cumprida, então ela deixa de ter valor.
Por quem ela foi cumprida? Por aquele que é perfeito, porque nós não conseguiríamos e nem conseguimos cumprir cabalmente a lei de Deus. A gente não consegue, irmãos. Foi necessário Cristo vir como homem perfeito, um homem santo, para cumprir isso aí, levar sobre si a condenação que essa lei impunha para aqueles que não cumpriam e nos dar, não é, a graça de nele cumprirmos a lei. Então, como é que nós cumprimos a lei? Cumprimos a lei em Cristo. Você não cumpre a lei literalmente, porque você não tem, a gente não tem capacidade para isso, nem estrutura, não é, espiritual para isso, porque nós somos pecadores. Não é? Nós pecamos de várias maneiras. Então a gente quebra toda a lei aí. Mas em Cristo, irmãos, nós cumprimos a lei. Então Mateus está trazendo essa realidade para apontar para Jesus como o Messias de Deus. Isso é que é interessante. Tudo que está do Velho Testamento no Novo Testamento aí é cumprimento. Tudo. Então Mateus traz de uma forma muito poderosa, com firme fundamentação para o povo judeu de que Jesus Cristo era o Messias prometido lá no Velho Testamento. Então, os judeus não têm desculpa, não é, para descumprir e para desacreditar que Jesus Cristo é o Messias. Nós temos aqui 81 referências ao Velho Testamento. Esta é a característica marcante do Evangelho de Mateus. Velho e Novo Testamento se entrelaçando, revelando a verdade de Deus sobre a redenção prometida no pacto ao povo de Israel, na semente de Abraão e Davi, o Messias Jesus Cristo. Veja só, todas as relações aí, referentes ao Velho Testamento, estão baseadas lá no versículo 1 do capítulo 1 de Mateus, quando ele chama Davi, Abraão e Davi, que Cristo descende deles. Isso é muito interessante, irmãos. Por isso que os autores, os estudiosos dizem que o fundamento do Evangelho de Mateus está no capítulo 1, verso 1 a 17. Isso é marcante para nós. As características apontam para uma ação de Deus no presente e no futuro. Então nós vamos começar a ver, irmãos, aqui também em Mateus, a intervenção de Deus na história humana. Não tem como, é impossível a história humana percorrer a história sem a intervenção de Deus. A gente viu isso, né? A gente está vendo isso nos Salmos. Deus sempre interviu, nunca deixou de intervir na história humana, sempre. Porque se ele para de intervir, irmãos, a humanidade duraria minutos. Porque o mal vinha com tanta força, com tanta violência que exterminaria todas as pessoas. Né? A maldade, né? Então Deus está sempre intervindo, de várias maneiras. Uma delas é retendo o mal, freando o mal. O homem mau, ele não é mau em 100% da sua maldade. Porque se fosse, estaríamos perdidos. Porque Deus refreia, né? Isso é a sua intervenção no presente e no futuro. Deus está sempre intervindo. Deus vai intervir durante toda a eternidade, irmãos. Ele sempre tem a mão dele. Sempre tem o seu dedo, a sua caneta, a sua impressão digital. A gente não foge disso. A história humana não foge disso. Claro que muitos se levantam para negar isso aí. Muitos se levantam. Inclusive até algumas igrejas, algumas doutrinas, não fazem isso, né? Que Deus ele não dirige o futuro dos homens. Os homens é que fazem o seu futuro. Né? Essa é o teísmo aberto, né? Em muitas igrejas hoje, né? Eu tenho um pastor amigo que ele é dessa linha e é difícil demais conversar com ele. Demais até dar conta. Ele converteu-se, ele aderiu a esse teísmo aberto aí, e ele fala que o que Deus deu ao homem o privilégio de o homem escrever o seu futuro. E a gente sabe que não é assim, mas ele defende isso a unhas e dentes. Infelizmente, né, é uma linha apóstata das Escrituras, né? A gente vê todo o tempo aqui Deus intervindo na história, em todos os livros da Bíblia. Então, no presente, está aqui, não é?
Mateus fala aqui no Mateus 5,17. Abra sua Bíblia aí para a gente entender o que é esse presente aqui. Presente local, tá? Olha só. Ele diz assim, Mateus 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Então isso aqui é para mim e para você. Não vim para revogar, mas para cumprir. Quem? A lei e os profetas. Isso aqui ele falando para o presente momento. Então ele veio para isso. Vamos ver aqui no futuro, não é? Sofrimento, morte e ressurreição. Com relação a Jesus Cristo, né? Olha o verso 18. Ainda Mateus 5. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tilde jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Em quem? Em Cristo. Que lei? A lei cerimonial. Né? Vamos ver aqui Mateus 21, 22. Aí vem uma relação de... Vamos ver aqui no futuro sofrimento, Mateus 17. Isso aqui é o sofrimento de Cristo. Olha só que coisa interessante aqui. A gente vê aqui a agonia de Jesus aqui diante de uma geração incrédula a partir da cura de um menino, né? Ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino aqui. Ele vai e cura aqui o menino, né? Então você vê aqui como Cristo sofre com a incredulidade do seu próprio povo. Ele sofre com isso. Não é? Isso aqui mostra, né, a humanidade de Jesus Cristo. Irmãos, essa humanidade não foi perdida. Não foi perdida. Não é? Eu creio nisso, que Cristo hoje, lá na glória, né, lá no céu, ele sofre com toda essa realidade. Eu creio plenamente nisso. Não é? Creio plenamente que ele sofre e ele vê uma geração totalmente incrédula e perversa diante da verdade de Deus. Não é? Esse é o fato, é o seu sofrimento. A sua morte, Mateus 27, 45. Lembrando que o foco dos evangelhos não é o homem, mas é a obra de Cristo, né? É a boa nova, é a mensagem, é a boa notícia. Né? Essa boa notícia que ela tem uma amplitude aí grandiosa, né? Mateus 27, 45 a 50. Diz assim o texto, a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. Olha aqui a geração incrédula e perversa. Né? E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aqui a geração incrédula e perversa. Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Morreu. Veja aqui que ele entregou o seu espírito. É interessante isso aqui, né? Isso aqui é muito interessante. É o seu sofrimento e a sua ressurreição. Mateus 28, 16. Deus chama a gente, é diferente, né? Deus chama para si. O Jesus Cristo entregou. Não é? Assim como ele veio livremente, assim ele também morreu livremente. Não é? É interessante isso aqui. Deus não chamou ele assim, ele se deu, ele entregou a Deus, né, o seu espírito. Né? A sua morte foi uma oferta, né, de sacrifício em favor da igreja do Senhor, do povo de Deus. Né? Ele entrega.
Aí quando nós morremos, né, Deus nos chama, né? É diferente. A gente não tem assim, a gente pode até dizer no leito da morte, eu entrego ao Senhor meu Espírito, não, mas já é dele. Você vai entregar o quê se já é dele? Ele nos chama. Mateus 26. Ele disse isso? Moisés pode estar vivo? Elias, tudo bem. Né? Não, ele está certo. Moisés está vivo, como Elias está vivo, Abraão está vivo. Está tudo lá no céu de Deus, lá, gente. Lá entre nós? Ah, não, aí... Está vivo? Bom, espiritualmente sim, é um fato, né? Porque Cristo é a ressurreição, né? Ele está vivo lá, mas dizer que ele está entre nós aqui é complicado demais. Isso não tem nenhuma fundamentação, nem aquele que foram arrebatados por Cristo, por Deus, no Velho Testamento, é o caso de Elias. A gente pode afirmar que ele está no meio de nós. Porque uma vez arrebatado, irmão, ele está arrebatado, só vai voltar quando Cristo cumprir a história. Na sua segunda vinda, aí vem todo mundo. Mas fora isso, não há fundamentação para isso. A gente não pode acreditar nisso. E outra coisa, o desigrejado que sai de igreja, é uma mente muito frágil. Né? Isso é um engano tremendo do diabo, porque não tem como. Você é membro do corpo de Cristo. A palavra diz isso. Aonde você for, você é membro do corpo de Cristo. Você juntou-se com outro ali, está uma igreja pronta ali. Então ele sai, junta um grupo e diz, não, nós somos sem igreja. Não, é mentira, vocês são igreja. Então, vocês podem criar um nome aí novo, uma denominação nova, mas vocês são igreja, não tem como. E vocês vão se juntar e vai começar a surgir os mesmos conflitos que houve na igreja que você saiu. Por quê? Porque não tem igreja perfeita. Não tem, irmão, igreja perfeita. Não tem. Não pense que essas médias igrejas com 3, 4, 5 mil membros, né, ela é perfeita. Não é cheia de conflitos, cheia de tensão ali entre eles. E qual é o entendimento ali? É que você vive em comunhão, vive em comunhão em paz com seu irmão. É uma atitude pessoal de cada um.
Porque o Espírito Santo está ali, né, para administrar, para conduzir, para levar essa unidade, essa comunhão na igreja. Esse é o ponto aí. Eu morro, saio, eu faço um escândalo, até na igreja formar um líder é motivo de escândalo, muita gente cai fora, não fica. Não fica. Né? Isso é histórico, isso não é uma coisa de hoje, de ontem, não. Isso vem na história da igreja, né? Essa tensão, né, com a liderança. Por quê, irmãos? É uma boa pergunta, por quê? Não é? Quando a liderança cai, grande parte da igreja cai fora, não fica mais. Porque o entendimento da igreja é justamente esse, que ali Deus levantou um homem para dirigi-los, para orientá-los, para discipulá-los, para exortá-los, para trazer maturidade para a igreja. E quando o líder cai, né, é um baque muito grande para a igreja. Alguns ficam, né, porque tem mais maturidade, mas aqueles que não têm tanta maturidade não ficam, vão procurar outro lugar para ir, outra igreja para ir. Esse é o fato. O fato é que não existe um engano tremendo. Porque se você é membro do corpo de Cristo, esse entendimento aí, você é uma boa igreja. É uma boa igreja. Você pode criar a sua denominação, tranquilamente. Fundamento ideológico-teológico. Não está na teologia que ele faz, na ideologia teológica dele, ele cria isso aí e consegue seguidores. O que são as seitas, irmãos? É justamente isso. Você não vê nenhum líder de seita, né, abrir mão da sua liderança. Você não vê. Ele segura como um cachorro segura o osso para roer. Ele não solta, ele não sai. Ele não sai. E é outra coisa, ele manipula a mente dos outros, né? Esse que é o problema dessa liderança leiga, sem fundamentação doutrinária apostólica das Escrituras. Não é? Ele vai formando a mente da sua igreja a mente dele. E aí vem uma deformidade imensa de um monte de coisa. E, ora, se já é difícil a gente manter, não é, uma igreja dentro dos moldes doutrinários apostólicos atuais, não é, a gente seguindo aqui, isso aqui, a risca, imagina esse pessoal que não tem formação nenhuma, cria da sua própria cabeça essas coisas. E muita gente vai atrás dele por causa disso aí, porque é mais fácil, não se fala em pecado, não se consulta ninguém, você pode fazer todas as coisas. Não é? Então, isso é muito fácil, isso é muito bom para as pessoas. Mas quando você aponta o dedo e diz, olha, você é pecador, você vai ter que mudar, cara, isso é pecado. Então as pessoas começam a cair fora, que ninguém quer. Ninguém quer. Pois não, Rodrigão. Salvação pelas obras, exatamente.
Muito bem, Edmar. Muito bem. Exatamente isso aí. Você não se molda a Escritura. Você molda a Escritura ao seu jeito de pensar e agir e da forma que você quer viver. Esse é o problema da apostasia e dessas igrejas que saem, que surgem por aí. E esses igrejados. Você vê que é a necessidade dele. Não. A igreja que eu estava era muito complicada. Eu não quero essa igreja. Mas onde tem gente, irmãos, é complicado. Não tem dentro de casa. É casamento. É conflito o tempo todo. Você vai sair do mundo lá. Tem casa isso mesmo, né? Você tem uma maturidade para poder caminhar e amadurecer. Mas as coisas não são assim, gente. As coisas não funcionam dessa forma. Não tem nada perfeito nesse mundo. Até que Cristo venha e restaure tudo. A igreja é imperfeita, mas ela subsiste por causa de Cristo, da fundamentação da palavra de Cristo. E restaura as pessoas, e salva, e cura, e traz alegria, liberdade e esperança. Se estiver seguindo corretamente as Escrituras, ela tem esse papel. Agora, no meio da igreja tem muita gente ali que não é salvo, é convencido, mas não é salvo, mas está ali, até que Deus vá lá, intervenha e converta. Eu já vi vários testemunhos de muita gente que estava anos na igreja, ouviu um sermão, salvou, foi salvo por aquele sermão. Ok, vamos voltar. Irmãos, estar aqui é um desafio para mim, para você. Deus prova a nossa fé aqui dentro. Aqui dentro, está provando a nossa fé aqui o tempo todo, a sinceridade da nossa fé. É descobrir o máximo um pouco de Escritura e tem a visão da sua volta e da restauração total de todas as coisas, sabendo que todo mundo aqui é imperfeito. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. E nós devemos ter a humildade de entender isso. E saber perdoar e pedir perdão. Isso é o corpo de Cristo. Né? A ressurreição aqui, Mateus 28, de 1 a 6. Né? Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Né? Veja aqui que anjo do Senhor aqui desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O próprio Deus fez isso aqui, tá, irmãos? O aspecto dele era como um relâmpago e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse... Não se dirigia aos soldados, né? Dirigiu-se às mulheres. Por quê? Porque elas foram buscar a Cristo. Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Isso aqui é fundamental, irmãos. Isso aqui, como tinha dito. Isso aqui é fundamental nesse contexto desse texto aqui. Se o anjo não fala isso aqui, não é? Mas aí, cadê a comprovação? Mas aqui ele fala justamente como ele, né, tinha dito. O anjo aqui replica, né, a profecia, a promessa de Jesus Cristo. Ele não coloca nada novo aqui, para você ver o que é a inteireza, né, do contexto da Escritura aqui. O anjo não foge, né, das palavras de Jesus Cristo. Ele está preso a ela, ele está sendo dirigido por ela, né, pela palavra de Cristo. Isso aqui é importantíssimo, essa frase aqui é importantíssima nesse contexto aqui. Para a gente entender isso, porque quem dirige a nossa vida aqui, irmãos, né, é a palavra de Cristo. Né, ela que nós temos que nos moldar a ela, não o inverso. Não o inverso. Nós temos que viver como ele disse que nós teríamos que viver, Né? Então, Mateus traz isso aí, né? Aponta o presente da vida de Cristo, aponta o seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. É um evangelho com forte influência da mente hebraica. Isso aqui a gente já viu isso aqui. Eu vou passar para cá. Forte ênfase na lei mosaica, né? Então, nós temos aqui dois sinônimos para a lei mosaica. Temos aqui o nomos,
que é a Torá, é muito famosa, né? A Torá, o Nomos, a lei. Né? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? São chamados de Pentateuco. Né? E nós temos aqui a Taná, que é toda a escritura, né? É a lei e os profetas, porque eles não creem no Novo Testamento. Né? Os hebreus, eles não têm o Novo Testamento. Eles têm o Pentateuco e os profetas, ponto final. E os livros históricos. Eu tenho lá em casa uma Bíblia hebraica, eu vou trazer na próxima hora para mostrar para vocês aqui. Nós temos os dois testamentos, né? Jesus, Mateus fala que Jesus é o rei dos judeus. Esse é o tema central de Mateus. Nós vamos parar por aqui, tá? Continuando na próxima aula. Esse é o tema central de Mateus. Por isso, tanta referência ao Velho Testamento, para justamente revelar, descortinar, trazer luz para a mente do povo hebreu de que Jesus é o rei dos judeus. Mas não o rei como eles imaginam. Eles imaginavam um rei mais poderoso que Davi, que vinha para detonar com Roma, para conquistar, para expulsar as nações que estavam ali dentro de Israel, não é? Para impor o império israelita. Não é? Eles tinham essa mentalidade. E o rei dos judeus, né, é o Messias. Ele vem manso, ele vem humilde, ele se esvazia de si mesmo para trazer a mensagem do reino de Deus. Né? É isso que nós vamos ver, é isso que o livro de Mateus está nos dizendo, né? Que Jesus, ele é o rei dos judeus. A gente sabe que ele é o rei dos reis. O evangelho é escrito para o povo judeu. Ele tem um direcionamento, o evangelho. Ele tem ele tem um endereço correto ali, certo. Né? E qual era o endereço ali? A mente do povo judeu. E mesmo assim o povo judeu o rejeita. A cegueira, né, da religiosidade, né? A cegueira das circunstâncias culturais e sociais, né? Das ideologias, das filosofias, né? que vão minando, né, a mente para que os fundamentos da Escritura não entrem no coração daqueles, né? E a gente percebe isso claramente, né? A perseguição ali a Cristo foi muito mais uma perseguição da própria casta religiosa do que do próprio povo. O povo era manipulado pelos sacerdotes, os escribas e os fariseus. Né? Eram manipulados por esses grupos religiosos. Né? E entraram, né? Muitos entraram. A grande maioria entrou nessa manipulação. Né? A gente vê, irmãos, que a manipulação da mente do homem não é uma coisa atual. Ela vem né, o diabo vem trazendo esse engano desde muito tempo, desde o Éden, quando Adão e Eva foram enganados pela palavra da serpente. Mas graças a Deus que Deus não deixou assim, né? Deus trouxe a sua salvação e a sua redenção. Nós estamos caminhando por ela. Então vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua graça sobre nós, pela tua palavra e pela forma que o Senhor escreveu esse evangelho, Pai. O teu coração aqui, Senhor, inteiramente vai alcançar o coração do povo judeu naquele contexto. Claridade, Senhor, a revelação do Messias aqui, Senhor, do Deus, profundo, propósito de alcançar o coração do povo de Deus, Senhor. Dos compatriotas de Cristo, até o próprio Cristo, Senhor, que caminhou aqui entre eles, Senhor, naquilo que veio, Senhor, exortando, para que se entregasse ao Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, Senhor, e Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor enviou o Evangelho de Mateus para o povo judeu, o Senhor também enviou o Evangelho de Lucas para os gentios. Oh, Deus, que coisa linda, Senhor. O Senhor não deixou ninguém ficou de fora do teu propósito, da expansão, da proclamação do teu Evangelho. Obrigado, Pai, pelo teu coração, pelo
do teu coração justo, perdoador, e também um coração, Senhor, que faz justiça contra aqueles que rejeitam o teu nome. Obrigado por estarmos aqui como igreja do Senhor, fundamentados em tua palavra, fundamentados na tua escritura, na doutrina dos apóstolos. Muito grato por isso, Senhor. Te agradecemos.